Olá, bom dia a todos e a todas. Hoje as divagações em meditação vão começar sendo guiadas e conduzidas por um vídeo que eu vi ontem e anteontem. Eu vi duas vezes já o vídeo para quem não conhece, chama Leandro Carnal, né? Ele é historiador, acho que se não me engano, na Unicamp, e ele fez uma palestra sobre o Hamlet do Shakespeare, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para esse vídeo que vai começar guiando e conduzindo minhas divagações. Na verdade, não é que eu vou citar e falar sobre o vídeo, porque é só assistir o vídeo, né? Não tem necessidade de eu. Mas me suscitou e me fez lembrar de questões que eu sempre tive, do que é uma vida boa, do que é você conseguir viver uma vida considerada boa e o que é também uma vida considerada boa, porque eu sempre comparava, eu sempre pensava assim, bom, para eu saber o que é uma vida boa, eu tenho que comparar com as outras vidas, né? Quando que hoje eu tenho o entendimento de que não, a sua vida não precisa ser comparada com a vida de ninguém para você considerá-la boa, né? E é justamente ao contrário, é quando você não compara a sua vida com as dos outros, é que sua vida se torna boa, porque aí você pode ser o que você quiser ser, né? Sem ter que se comparar com outras pessoas. E nessa toada, nesse caminho, acho que umas 3 ou 4 semanas passadas, eu fui ver um livro do Clóvis de Barros Filho. Tem vários vídeos também do Clóvis de Barros no YouTube e tal. Basta pesquisar Clóvis de Barros, vai aparecer que ele é professor de ética na USP. E ele é um pouquinho polêmico tal, usa de expressões não, não usuais na academia e na intelectualidade, né? E, e ele suscita questões que merecem ser pensadas também. E ele tem um livro, a partir de aulas que ele dava, que chama A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Que é basicamente, eu achei o livro um pouco simplista, vou ser honesto com vocês, mas que vale o questionamento para quem nunca pensou como que é a vida, o que é pensar a vida, porque, porque será que minha vida está sendo boa? Na verdade, todo mundo pensa isso, mas ninguém segue, vamos dizer, um método assim de correr atrás de pensadores que já pensaram isso, e às vezes a gente poderia aprender com a sabedoria de pessoas que já pensaram esses questionamentos, né? E E aí eu tinha um questionamento, eu ficava, às vezes, durante longos tempos, olhando para minha mão, assim, para minha mão, e eu ficava abrindo e fechando, e olhando para ela e falando, puxa, a cada vez que eu fecho, não tem como eu voltar atrás e fechar de novo. Eu já fechei e eu fechei para eternidade, né? E abri a mão de novo para eternidade, não tem como assim como esse vídeo, cada palavra que eu lanço nessa webcam aqui que está na minha frente, na internet, não tem como eu voltar atrás e reescolher as palavras que foram lançadas. Ainda que eu apague o vídeo e faça tudo de novo, o primeiro que eu fiz não vai ser apagado do universo. Vai ficar um pouco, meio que para sempre, né? Vai ficar para eternidade. As palavras que eu escolhi vão ficar dessa forma, né? Esse pensamento me assustava um pouco porque eu pensava, bom, se a cada segundo que eu estou vivendo eu não posso voltar atrás e reescolher o que eu estou fazendo, como que eu posso viver uma vida boa e saber que essa vida é boa se eu não posso voltar atrás e refazer o que eu estou fazendo, né? Esse questionamento me atormentou durante muito tempo, até eu ter um entendimento de que a vida já é boa sem precisar voltar atrás. Ela já está sendo boa, né? Só por ser a minha vida, só isso, só por eu estar no meu caminho, tão simples quanto isso. E bom, aí era esse o questionamento e a divagação que eu quis trazer. E agora seguindo um pouco para um outro caminho, eu vou mais ou menos repetir uma aula que eu dei uma vez na faculdade de Direito do Largo São Francisco.
em que eu fazia uma contraposição entre o pensamento grego clássico, né, e o pensamento moderno. De novo, vou aqui me valer de arquétipos, porque o pensamento clássico não é uma unidade, o pensamento moderno também não é uma unidade, mas é um arquétipo para passar e transmitir uma mensagem, uma ideia, né? Então vamos lá, aqui eu não vou conseguir dialogar com vocês, na aula eu pude fazer o questionamento e as pessoas interagirem, e até foi interessante, foi uma experiência muito interessante para mim, didática, né? Em que as pessoas participaram e se sentiram incluídas, e foi bastante prazeroso para mim, foi uma experiência muito agradável. E até uma pessoa lançou um questionamento que eu não tinha pensado, e questionamento não, uma ideia que eu vou começar agora, e aí eu vou explicar o que eu tô falando. No caso, eu comecei essa aula perguntando como as pessoas subiriam uma montanha. E fiz essa pergunta básica. E para minha surpresa, o primeiro que levantou a mão falou assim: eu subiria a pé. E eu fiquei surpreso, porque eu achei que ele ia falar subir de carro, subir de algum meio de transporte tecnológico. E para minha surpresa, o primeiro que levantou a mão falou que subiria a pé. Né? Então eu fiquei até animado, porque a primeira pessoa a ter levantado a mão falou que subiria naturalmente, subiria a pé, com seu próprio corpo, subiria a montanha. E aqui vamos falar um pouquinho de simbolismo, então. A montanha sempre foi simbolizada pelos, vamos dizer, ocultistas, pelos místicos, como um sinal de elevação espiritual, né? O subir da montanha sempre foi visto como você se elevar espiritualmente, né? Você chegar a níveis mais elevados de consciência, simbolicamente, né? Você conseguir chegar a níveis mais maiores, mais maiores não, né? Maiores de consciência. E aí a segunda pessoa que levantou a mão, me lembro bem, até uma menina, que, enfim, ela levantou a mão e falou assim: eu subiria de balão. E eu falei: olha, balão, tá aí uma ideia que eu não tinha pensado para minha aula, e vai ficar como ideia, mas não era exatamente isso que eu estava planejando para trazer os questionamentos que eu quero trazer exatamente para a aula de hoje, né? E aí o balão, até hoje eu não consegui pensar simbolicamente o que seria o balão, né? Porque envolve a técnica, o balão envolve uma técnica, envolve uma construção, mas é uma técnica mais... Hoje já não, né? Hoje já é industrial, mas talvez tenha nascido como uma artesania, uma poiesis, né? Poiesis em grego é aquilo que você consegue produzir. E foi gerar a palavra poesia. A poesia é um texto, e texto vem da palavra tecido, né? Têxtil, têxtil e texto é a mesma, tem a mesma raiz etimológica de tecido, né? Aquilo que você tece. As palavras são tecidas, então, de uma forma você fazer um canto, uma melodia não, uma certa canção, vamos dizer assim, né? Com rimas e tal. Mas a poiesis, a palavra grega poiesis, por exemplo, um artesão que faz uma cama. O artesão está fazendo poiesis. Ele é poiesis, a arte de fazer cama. É, aquele que faz, sei lá, um artesanato qualquer, é uma poiesis, é aquilo que você consegue produzir. E aí gerou a palavra poesia, que também foi durante muito tempo considerado um artesanato, né? É um artesanato das ideias e das palavras, né? Que exige um certo cuidado, quase como uma coisa, né? De tão
E não é que está coisificando a poesia, não, mas está mostrando que há uma unidade comum naquelas pessoas que, tanto aquele que produz a cama quanto aquele que produz a poesia, são semelhantes, né? Mas voltando para... Enfim, o balão eu não sei se está mais pro lado da artesania ou do industrial. Hoje deve ser mais pro lado industrial e tal, mas até hoje eu não sei como pensar essa hipótese que a menina lançou. Aí eu falei, olha, gostei da colocação, mas não é exatamente isso que eu estou procurando no momento para poder trazer a ideia do pensamento da aula. Queria que mais alguém lançasse uma ideia e tal. Aí o menino lá levantou a mão e falou helicóptero. Aí eu falei, isso, era esse que eu queria. E aí eu contrapus o jeito de subir a pé ao pensamento clássico grego, né, dos pré-socráticos, por exemplo. E o pensamento moderno é o do helicóptero, né? É o pensamento da técnica que exige o ser, como é que se diz? O eu subjetivo que sabe a técnica. E os pré-socráticos, então, aí eu falei assim, bom, você precisa, vamos dizer que o objetivo seja você subir a montanha e chegar ao meio-dia na montanha, no topo da montanha. O pensamento clássico dos pré-socráticos vai ser assim, ao raiar do sol, eu já vou sair e vou me encaminhar para subir a montanha, né? E vou, enfim. Já o pensamento moderno, ele vai esperar até as 11h50, vai pegar seu helicóptero na base da montanha, no pé da montanha, vamos dizer assim, e subir no máximo 5, 10 minutos, vai subir o topo da montanha e vai chegar. Simbolicamente, o pensamento grego clássico que eu digo aqui, e grego clássico eu estou dizendo dos pré-socráticos mais, na verdade, do que, embora Platão e Aristóteles ainda sejam muito gregos para terem dado início, vamos dizer, ao pensamento moderno. Eles ainda conseguem olhar o mundo como uma unidade, né? Como uma unidade limitada que eu falei para vocês. E aí, simbolicamente, aquele que vai a pé vai ter que passar por várias provações, vamos dizer assim. Ainda mais, vamos dizer que se for no tempo clássico e o cara não tinha uma sandália, por exemplo, para usar, ia machucar o pé dele, ia ter que subir entre galhos, ia se arranhar, iam ter às vezes bichos venenosos ou então ameaças, medos. Ia ser meio que uma aventura subir a montanha. Ia ser extremamente talvez difícil, talvez não, mas dependendo de vários fatores, mas provavelmente difícil. E o fato dele pisar na terra, dele estar pisando na terra e se sujando e se arranhando, isso são as cicatrizes da vida, são simbolicamente ele está se embrenhando numa aventura e numa jornada, ele está indo em frente e não está indo de modo asséptico e de modo higiênico, como o cara do helicóptero, que vai simplesmente subir, entrar num helicóptero, se fechar para o mundo, né? Vai ficar dentro de uma como é que eu vou, não é cubículo, tem uma palavra, agora esqueci. Bom, ele vai ficar dentro, vamos dizer, de um recipiente, né? Não é essa a palavra que eu queria, mas não estou achando uma melhor. Mas ele vai ficar dentro de um recipiente fechado para o mundo, não vai ter problema, não vai ter que se sujar, não vai ter que se arranhar com nada. Em 5 ou 10 minutos ele sobe, e aqui se contrapõe, e aqui já se revela o que eu falei da produtividade da vida fast food, né? O cara que sobe em 5 minutos, ele tem muita coisa para fazer, então ele não pode se dar ao luxo de perder o tempo dele para mais que 5 minutos para subir uma montanha.
Isso para ele não é uma elevação espiritual. É simplesmente subir a montanha e chegar meio-dia. Foi um objetivo que me colocaram. Aí se você perguntar, tá, mas por que você quis? Não sei, eu só subi ao meio-dia e cheguei aqui ao meio-dia. E aí, simbolicamente, o meio-dia é o momento do zênite, né, que é a plenitude. Você chegar ao meio-dia no topo da montanha é o momento em que não tem nenhuma sombra, né? É o sol iluminando plenamente todos os seres, né? Não há mais sombras, né? Simbolicamente isso é o ápice da existência, né? E aí, para contrapor esse pensamento moderno e esse grego clássico que eu falo, eu lembro sempre de uma historinha que os ingleses foram, acho que para eu não lembro onde, que eles foram conquistando vários lugares, né? Até chegou ao ponto deles falarem que o Império Britânico, o sol nunca se punha, né? Porque estava em todos os lugares quase do planeta. E eu lembro sempre de uma historinha que eles chegaram para uma tribo tal, e a tribo tinha o costume de a cada, acho que 3 ou 6 meses, eu não sei exatamente, fazer uma expedição de 22 dias para cruzar duas montanhas. Para cruzar duas montanhas que tinha perto dessa tribo, né? E aí os ingleses chegaram para eles, falaram, a gente tem tecnologia, a gente consegue fazer a montanha, uma ponte entre essas duas montanhas que vocês gostam de atravessar, e vocês podem atravessar em 3 dias. Olha que beleza. Aí o chefe da tribo chega para os ingleses e fala, ok, e o que eu faço com os outros 19 dias? Né? Essa é a perspectiva. O pensamento moderno quer acelerar e destruir tudo, mas para eles os 22 dias era muito mais do que assim perder 22 dias. Não, era estar em comunhão com os amigos deles, fazer uma jornada de 22 dias, e era uma viagem, não é que é para acelerar porque eles querem chegar rápido. Não, eles não querem nem chegar rápido nem devagar, eles querem chegar no tempo deles. Eles não estão competindo nada com ninguém, né? Essa é a grande verdade. Tá, e aí voltando então pro que que vida higiênica, né, que a gente está criando e totalmente vazia e sem, aí eu entro um pouco no que o Leandro Carnal falou no vídeo que eu vou deixar na descrição. Ah, mas que vida vazia que a gente está criando, não é? De que a gente tem que publicar a nossa felicidade todo dia no Facebook, publicar a nossa insatisfação também, para que olhem pra gente, porque a gente não suporta a nossa solidão. A nossa solidão nos atormenta, a ponto de eu ter que publicar a cada 5 segundos a comida que eu tô comendo, o lugar que eu estou, todo mundo tem que saber tudo de mim, e no fim ninguém sabe nada de ninguém, porque ninguém consegue sentar e ter uma conversa profunda com o outro. Que vida vazia que a gente está criando e sem sentido, totalmente. E pior, fast food, olha, não tem. Quando eu falo que eu tô assustado para onde os caminhos modernos e atuais estão levando a gente, não é à toa, né? Não é à toa que que eu estou um pouquinho assustado, porque quando você começa a criar uma consciência do que está acontecendo, do modo sutil que as coisas estão se encaminhando, não é para menos, não é para você ficar menos assustado, eu acho, né? E tanto é assim que as coisas que eu tô falando já tem diversas pessoas vindo atrás de mim e falando, nossa, cara, é verdade, eu não. Você falou umas coisas que eu já vinha pensando e tal, e tava me angustiando e tal. Então, assim, eu vejo que tem realmente um propósito nas minhas divagações em meditação de trazer um pouquinho de consciência, né? Eu sei que eu estou falando muito disso nas últimas divagações, de que tem um propósito, de que é um projeto existencial e tal. Eu sei que eu estou repetindo muito isso,
mas é porque talvez seja preciso repetir, e aí você começar a olhar um pouco com um pouquinho mais de consciência o que está acontecendo, que universo é esse que a gente está criando e tal. E aí, bom, tá, voltando então para a aula que eu dei sobre o pensamento grego clássico e moderno. Quando você se arranha e pisa na terra e você se suja e você se embrenha, você tem uma vida com sentido, né? Por mais que você... É como eu disse, eu ficava olhando para minha mão assim, e abria e fechava a minha mão, e não conseguia encontrar, falava, puxa, mas eu abri e fechei essa minha mão com alguma consciência, que eu não sei da onde vem, da onde tá, que consciência é essa, quem sou eu, né, que determina esse abrir e fechar de mãos. E, no entanto, não tem como eu voltar atrás porque já fechou, e só esse ato que eu já fiz de demonstrar para vocês abrir e fechar, não tem como eu voltar atrás e apagar. Como eu disse, por mais que eu delete esse vídeo, não tem mais como, né? Tá gravado no universo de alguma forma. Já fez as transformações que tinha que fazer no universo. E aí eu volto um pouquinho pro devir que eu falei no vídeo curto das divagações. Essa perpétua transformação ecoa no universo. Ela ecoa de modo a tocar pessoas, coisas, objetos, animais. A história, por exemplo, de São Francisco, dizem que São Francisco era tinha um espírito tão elevado, tão sublime, que até os animais se rendiam a ele. Buda também, né? A história de que o primo de... Tem uma historinha que o primo de Buda, acho que Devagapata, se não me engano, o primo dele, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome. Mas o primo dele sentia inveja de Buda ser o iluminado, né? E com aquela sabedoria toda, aquele carisma todo, enfim, né? Toda aquela iluminação plena. E o primo sentia inveja dele e resolveu soltar um elefante raivoso perto de Buda para que matasse Buda, né? Ou ferisse muito, ou causasse um dano ao Buda. E chegando perto de Buda, o elefante se sentiu dócil e calmo e não conseguiu atacar Buda, né? Essa história talvez seja mitologia, talvez seja, mas por que essas histórias se repetem, por exemplo, com São Francisco e os animais, que os animais se sentiam plenos, ou então quando Nietzsche escreve o Zaratustra dele, que os animais deles ficam... Tudo bem, eu sei que é simbólico, mas talvez esse simbolismo esteja transmitindo uma mensagem de que nós somos uma energia só, de que nós somos apenas uma energia nessa unidade limitada que eu sempre fico falando, não é? E... Bom, vou finalizar então essa divagação. Na verdade, a aula tinha continuado por, por vários caminhos ainda. Eu falei de tradição. Bom, vou falar um pouquinho de tradição então. No direito romano, existe um instituto que chama traditio, né? Que gerou a palavra tradição em português. Que quando você compra uma coisa, ela só se torna sua pela tradição. E o que é a tradição? É quando você pega essa coisa... Por exemplo, você comprou um pão na padaria. O pão só vai ser seu, juridicamente, a partir do momento que você pegar fisicamente, pegar na mão, pegar mesmo, assim, pegar o pão na mão. Aí ele vai ser seu. A partir do momento que você pegar ele na mão, ele é seu. E aí você paga o que é devido para quem fez o pão, para quem te vendeu o pão. E aí, por que essa palavra tradição virou a mesma palavra desse instituto jurídico que você pega na mão?
e aí passa a ser seu a coisa que você comprou, por que se tornou a mesma palavra para tradição cultural? Porque é exatamente esse o simbolismo. É você pegar na mão, né, simbolicamente, né? Você não pega na mão a cultura, né? Tudo bem, mas é simbolicamente você pega na mão o que os antepassados estão te passando, né? É basicamente isso. E aí você vai passar adiante essa tradição. Você pegou de um e vai passar para o outro. É como se fosse uma corrida daquelas corridas de bastão, em que para você continuar correndo, você tem que passar o bastão de um pro outro, né? E essa é a tradição. Tem um antepassado, ele passou, aquele que pegou vai passar para frente, e assim é a tradição. Porque teve um menino que durante a aula, eu não lembro exatamente o que eu estava falando, mas ele perguntou, e por que eu tenho que ler os clássicos então? Por que eu tenho que ler esses autores que você está falando aí, né? Porque eles já morreram. Eu falei pra ele, porque eles já morreram. Só por isso, porque os textos ficaram e eles falaram coisas que tocaram as pessoas de modo a afetar. Enfim, eu não gosto muito de positivo e negativo por causa da unidade limitada, mas vamos dizer, afetou positivamente ou negativamente as pessoas, mas de alguma forma afetou as pessoas a ponto delas falarem, bom, esse texto merece continuar sendo editado e ele tem algo a trazer pra gente, né? Ele tem algo a nos dizer, né? Como o texto do Hamlet do Shakespeare que o vídeo do Leandro Carnal fala, que eu vou colocar na descrição do vídeo. E aí quando você percebe que você está no mundo e você é um agente histórico, porque a escola mostra pra gente Alexandre o Grande, Napoleão, né? Ivan o Terrível e todos esses nomes históricos e tal. Enfim, todos esses nomes históricos como se fossem pessoas extremamente distantes de nós, né? Ou Hitler, ou Stalin, Churchill, todos esses nomes como se fossem pessoas extremamente distantes de nós, né? Como se fossem seres quase de outro planeta que a gente nunca vai alcançar, porque como se a gente não fosse agente histórico da nossa própria história, né? E eu quero mostrar para as pessoas que nós somos agentes históricos e que nós estamos fazendo história a todos os dias. No dia a dia nós estamos fazendo história. A cada dia quando você levanta e fala com as pessoas, isso é história, né? A palavra história vem do grego historien, que é testemunhar. Você é testemunha de alguma coisa, entendeu? Isso é a história. Se a história não é o que está nos livros, é o que alguém testemunhou. Por isso que ela está nos livros, porque alguém testemunhou e alguém disse que isso aconteceu. Se um eremita se coloca no meio de uma montanha e fica lá para sempre, ninguém sabe dele, e ele morre lá sozinho, não tem testemunho, não tem história, né? Não há um compartilhar de história. E aí morre sozinho, entendeu? Napoleão só foi Napoleão porque ele se colocou ao redor das pessoas e agiu da forma como agiu, e se colocou e falou e fez. E aí teve testemunha que falou, olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele falou aquilo outro, ele agiu dessa forma. E aí as pessoas vão e escrevem os livros, né? Tudo depende de um testemunho, né? A gente tem que voltar a ver que a gente vê. Que a gente está vendo as coisas, que a história está acontecendo diante dos nossos olhos. A história acontece todos os dias, ela não é coisa dos livros, ela é coisa do dia a dia. A história é o dia a dia das pessoas, né? Bom, eu acho que eu não, de novo, eu não sei quanto eu falei, porque o meu programa de vídeo aqui não mostra quantos minutos já se foram, mas creio que eu já falei bastante. Acho que eu vou fechar essa divagação por hoje.
Então, basicamente, só finalizando, vou dizer pra gente fazer uma vida em que a gente se suje de terra, que a gente se arranhe nas florestas, entendeu? Que a gente suba a nossa montanha e chegue ao meio-dia, né? E chegue ao ápice da nossa existência e de iluminação, e que todas as sombras se apaguem diante do sol que está plenamente acima de nós, apagando todas as sombras. E vamos fazer essa existência, ao invés de esperar 11h50, subir num helicóptero e em 10 minutos estar no topo da montanha e não experienciar o vento, o sol, as ranhuras que a floresta pode trazer, os espinhos que a gente pode pisar, né? Todas as dores, vamos voltar a viver, né? Vamos ter uma vida que tenha significado e que a gente não fique todos os dias querendo apagar no Facebook a nossa solidão, né? E porque a gente está destruindo a nossa vida e deixando ela passar de uma forma sem sentido e vazia, né? Era isso que eu queria transmitir. Muito, muito, muito obrigado por aqueles que assistiram até o final. Gratidão e até mais.